Hoje a gente vai continuar essa série de mensagens. O Guto começou semana passada com relação aos solos, né? Na verdade, a semeadura é o nome da nossa série. E a semeadura fala sobre 4 tipos de solos. E aí nós estudamos o primeiro solo, que foi a beira do caminho. Hoje nós vamos estudar o solo rochoso. Depois tem o solo entre os espinhos, a semente que cai entre os espinhos, e depois a boa terra. E sobre o solo rochoso, uma coisa que é interessante é que ele fala sobre aquele que não tem profundidade, que não tem raiz em si mesmo. E por não ter raiz em si mesmo, quando chegam os problemas da vida, quando chegam as tribulações, quando chegam as perseguições, ele desiste, ele abandona. Ele aceita a palavra com alegria, mas ele abandona diante do primeiro problema. E aí vocês vão entender já o meu choro aqui clamando, porque ontem nós fizemos 17 anos de casado. Ontem nós completamos 17 anos de casado, e graças a Deus eu tenho uma mulher que não desistiu do nosso casamento, não desistiu de mim. Jesus nunca desiste de você. Mas às vezes as pessoas desistem de nós. E diante de tantos problemas, de 2 tribulações gigantescas, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. E a Bíblia fala em Provérbios 31 que aquele que encontra a mulher virtuosa, encontra como que um tesouro bem escondido, secreto. E eu quero agradecer a Deus pela minha mulher, que como uma mulher sábia não desistiu do seu lar, que edificou o seu lar. E hoje ontem nós pudemos completar 17 anos de casado, porque ela não desistiu no primeiro problema, ela não desistiu no segundo problema, ela não desistiu diante de tribulações, perseguições. Alguém que não desiste. Eu peguei vou fazer um joguinho com vocês. Eu peguei alguns exemplos de pessoas que não desistiram. Porque muitas vezes nós temos a tendência de desistir. E às vezes a gente desiste mais fácil do que imagina. Chegou um problema, não deu certo, não gostaram de mim, aconteceu alguma coisa e eu desisto. A parábola do solo rochoso fala sobre desistência. E aí eu peguei algumas histórias. Primeiro, um jogador de basquete que foi expulso do seu time escolar por 2 vezes. Foi expulso do seu time na escola por 2 vezes. Sabe quem é? Michael Jordan. Virou o maior astro da história do basquete mundial. Se ele tivesse desistido depois de 2 expulsões. Uma outra história. Um camarada que foi despedido de um jornal por falta de criatividade. Sua primeira empresa foi a falência. Foi para o jornal, foi despedido do jornal por falta de criatividade. E a sua primeira empresa foi a falência. Desistiu? Não. Sabe quem é? Walt Disney. Inventou o Mickey Mouse, criou a Walt Disney Company, ganhou 32 Oscars. Uma outra história. Tentou abrir a sua empresa 2 vezes e não conseguiu. Desistiu por causa do seu fracasso? Henry Ford criou a Ford e deu início à produção massiva de automóveis, autor de mais de 160 patentes. Mais uma. Seu primeiro livro foi rejeitado por 30 editoras. Imagina um camarada que vai escrever um livro, quer ser autor de livros, escreve um livro, foi rejeitado por 30 editoras. Sabe quem é? Stephen King. Recebeu 30 prêmios literários e 90 filmes são baseados em seus livros. Só mais uma, a última. A história de fracasso. Abandonou a Universidade de Stanford, foi demitido da própria empresa. Steve Jobs. Abriu outra empresa por 429 milhões de dólares e voltou a ser o CEO da Apple. Imagine se essas pessoas tivessem desistido
na primeira história de fracasso, ou na primeira tribulação, no primeiro problema, na primeira perseguição que aparecesse. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 nos conta a história da parábola do semeador. E diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. E lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito nos guie, nos conduza por esse momento de estudo, e que o Senhor esclareça as nossas dúvidas, abra o nosso entendimento, e que a gente entenda, Deus, aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, a começar no meu coração e a começar no coração de cada um aqui, que a gente possa sair daqui transformado pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre esse segundo solo. E na verdade, quando a gente olha para essa parábola, a gente começa a perceber que esses solos são tipos de coração. E esse coração rochoso, pedregoso, na verdade é esse coração sem profundidade, sem raiz, esse superficial. Mas quando Jesus ensinava por parábolas, ele não fala simplesmente uma parábola para dar bronca no povo, ou ele simplesmente não conta uma parábola para que eles não entendessem nada. Quando Jesus conta essa parábola, ele quer produzir alguma coisa naqueles ouvintes, ele quer alguma reação. Na verdade era muito comum falar por parábolas naquela época, e Jesus, como um bom professor, um bom mestre, ele é totalmente didático nisso, porque as parábolas elas prendiam o interesse das pessoas, porque eram histórias
contadas, e normalmente histórias que eram contadas da vida real, de coisas que eles viam, presenciavam. Se você percebeu na leitura, Jesus, por causa da multidão, ele vai para um barco, e eles afastam um pouquinho esse barco, para que ele fique tranquilo para falar com as pessoas. Se você é de uma região de praia, ou já foi na praia, você pode ver que o som se propaga, e realmente quando você fala do mar para a areia, o som se expande. Então ele está num barco, falando para a multidão que está na beira da praia, e muito provavelmente quando Jesus começa a ensinar, ele fala de coisas que ele via. Muito provavelmente pela região, pela geografia da época, ele tinha essa visão de um semeador, de uma plantação, de um caminho, de alguém que estava semeando e plantando, e aí as sementes que caíam à beira do caminho. Alguns estudiosos falam que quando Jesus falava, por exemplo, das raposas, dos passarinhos que têm ninho, as raposas que têm seus covis, ele apontava, ele falava, olha, um passarinho chegou no ninho, ele apontava aquilo, as raposas que têm os seus covis, ele falava por parábolas, mas era algo compreensível para a época, era algo visível até. Então Jesus está ali, olhando para a multidão, e olhando para aquela cena, de um semeador que saiu a semear e está colocando e olhando esses tipos, porque aquilo prendia a atenção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos solos, mas só para a gente entender um pouco a questão das parábolas. Ele ensinava por parábolas, porque primeiro, prendia a atenção, segundo, porque era um veículo pedagógico muito comum entre os judeus. Era comum falar e ensinar sobre parábolas, porque as parábolas tornavam concretas ideias abstratas. Como que ele ia falar sobre o reino de Deus, como que ele ia falar sobre os valores eternos, como que ele ia quebrar todo o paradigma e princípios, coisas já estabelecidas pelos judeus e pelos fariseus e pelos religiosos que eram tão protegidas. Então ele conseguia ensinar coisas concretas através, ou ele conseguia tornar ideias concretas através de histórias abstratas, de parábolas, de coisas que eles podiam realizar. Provocavam uma decisão. E aqui que eu quero trazer, ou pensar um pouco mais. As parábolas, quando eram ensinadas, contadas, essas narrativas, sendo histórias reais e comuns para a época, ou não, quando ele conta a história que para eles não era comum, daquele mendigo que foi recolhido ao seio de Abraão, e o rico que foi para o Sheol. Mas quando ele contava essas parábolas, Jesus queria provocar uma decisão. E eu gosto dessa ideia de provocar uma decisão. Jesus ensinava provocando uma decisão. Está claro que ele queria mostrar nessa parábola a questão do nosso coração. Quando ele olha aquela multidão e ele olha o semeador atrás, o que ele está enxergando é que naquela multidão, dentro daquele povo existiam e sempre vão existir esses 4 tipos de solo. Quando a gente olha para a parábola, nós podemos olhar para a parábola, claro, na questão do semeador, e esse semeador sendo Jesus, trazendo a mensagem do reino, os princípios e os valores eternos. E também a gente pode trazer algumas aplicações e ensinamentos para nós, enquanto semeadores. E se talvez eu estivesse falando para líderes, para pastores, para missionários, essa questão do semeador, que vai encontrar por sempre esses 4 tipos de solos. Pessoas que vão desistir, pessoas que não vão nem ouvir, pessoas que serão depois sufocadas pelos problemas da vida, pelas riquezas e por tudo mais, e bom terreno. E pensando no semeador, e nós como semeadores, a ideia da não desistência também, porque de quatro solos, só um produz terra boa. Se a gente olhar essa porcentagem e pensar em você como um pregador da palavra, que quer converter a sua família, que quer converter o seu condomínio, que quer converter os seus amigos, que quer falar para as pessoas de onde você trabalha, imagine que a porcentagem de uma terra boa para se encontrar ainda é baixa. Mas a gente não quer falar sobre o semeador. A gente olha para a parábola como um todo, a gente olha a semente fala sobre essa mensagem do reino de Deus. E o problema é que não está na semente, o problema não está na mensagem pregada, porque o reino de Deus e a mensagem do evangelho é a essência de tudo. Mas depende do coração que ela cai.
O problema não está na mensagem pregada, na mensagem falada ou nos valores do reino de Deus, mas a questão, e por isso que eu digo que eu acho e creio que a ênfase dessa parábola é o coração. Porque se o coração não estiver aberto para receber essa semente, se o coração não estiver aberto para entender a mensagem do reino de Deus, se o coração não estiver aberto para ouvir aquilo que Deus quer, muito provavelmente você vai desistir e se afastar. E talvez existam pessoas que permanecem por perto, mas ainda com o coração fechado. Talvez os espinhos ainda não chegaram, talvez ainda as tribulações ainda não chegaram. Porque quando a gente olha para esses tipos de solo, tipos de coração, e como o Guto pregou bem no domingo passado, porque eu ouvi lá da praia, eu abri a internet, eu assisti domingo de manhã, e aí, inclusive para provar isso, eu vi que o Moisés deu uma palavra sobre o dízimo aqui, eu estava assistindo lá, a gente viaja, mas fica ligado aqui para ver o que está acontecendo. Então, como o Guto já falou, essa questão da beira do caminho, agora a gente vai estudar o solo rochoso, que é aquele que não tem raiz, que não tem profundidade, que como Jesus explicou, que recebe com alegria. E aí nós encontramos também o solo que entre os espinhos, e aqui é muito interessante porque o solo entre os espinhos fala que ele começa a crescer, mas aí quando vem as preocupações da vida, quando vem a questão do dinheiro, o engano das riquezas, e quando vem a questão dos anseios por outras coisas, e quando a gente olha isso, a gente percebe como o diabo atua desde o jardim do Éden. Eu tive uma aula no seminário uma vez falando sobre filosofia do ministério pastoral e falava sobre os 3 P's que são os perigos do ministério: prazer, posses e poder. E você começa a olhar para a história da Bíblia e você vê como isso está no todo da Bíblia, como o diabo não muda a sua estratégia, mas ele pega a gente em prazer, posses e poder. Quando você pega no Gênesis, Jardim do Éden, a história de Adão e Eva, mostra lá que eles olharam e viram que era agradável ao paladar, prazer, agradável aos olhos, o ter, possuir, posses, e para dela ter entendimento, poder. Você vai ser igual a Deus. Quando você olha a questão, 1 João, quando fala sobre a concupiscência da carne, prazer, a concupiscência dos olhos, questão de ter posses, e a soberba da vida, poder. Quando você olha a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, primeiro ele quer transformar essa pedra em pães, sabor, paladar, prazer, sentir alguma coisa. Depois ele leva no pináculo do templo e fala: se atira daí, dá ordem aos teus anjos, poder, você tem poder sobre eles, dá ordem aos teus anjos que eles vão te obedecer. E depois ele leva ao mais alto monte e mostra todos os reinos do mundo e toda a sua glória, e fala: você quer ter posses, você quer ter tudo isso? Prazer, poder e posse. Quando a gente olha para os espinhos, vai falar a mesma coisa. Coração. O problema está no nosso coração. E a ideia dessa parábola é trazer a realidade do nosso coração, mas não deixar onde nós estamos. Não é simplesmente uma parábola para mostrar sobre o nosso coração e não realizar nada, não mudar nada. O que eu quero fazer nessa manhã é justamente te ajudar a sair desse coração, talvez rochoso, se você se encontrar nele. Talvez sair dessa postura sem profundidade, sem raiz, na superficialidade, e se aprofundar em Cristo Jesus. Porque as características do solo rochoso, as características de pessoas assim, são pessoas empolgadas, emocionais. Nós olhamos hoje para um evangelho onde tem muita gente que entra numa igreja ou entra numa religião porque se envolveu emocionalmente com alguma coisa. São pessoas que entram na igreja ou se envolvem numa religião por causa de um amor, porque conheceu alguém, porque começou a namorar, porque a pessoa trouxe ou a pessoa convidou, ou por alguma pressão de amigo, mas não vem pelo relacionamento com Jesus.
Pessoas que de repente passaram por algum problema, alguma enfermidade, e alguém chegou e falou assim: vai lá na minha igreja. E aí você chega naquele momento que você está ferido, machucado, e você começa a se emocionar, e a sentir, e a chorar. E eu não tenho problema com as emoções, porque nós somos seres integrais, nós somos seres emocionais, nós somos latinos, não tem jeito. Mas Deus usa também as nossas emoções, mas não é somente emoções. Nosso culto, como diz Romanos capítulo 12, deve ser um culto racional. Quando Jesus fala sobre o preço do discipulado, ele fala: para primeiro, pensa, avalia, e aí toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É uma decisão racional, uma decisão muito séria, mas nós somos muitas vezes empolgados, impulsivos, e nós assumimos coisas, e nós assumimos ministérios, e nós assumimos grupo célula, nós assumimos um monte de coisa, e aí daqui a pouco tempo acontece alguma coisa, acontece um problema, acontece um conflito, nós pensamos em desistir de tudo. Talvez você se encontre assim nessa manhã. Talvez você chegou aqui falando: eu vou desistir de tudo. Quer saber, eu estou a ponto de desistir. Chega, dá umas férias, é só dar um tempinho de férias, você vê como é bom ficar sem se envolver, como é bom sem ter muito compromisso, e você fala: quer saber, eu vou começar o ano largando tudo, eu vou começar o ano desistindo de tudo, porque nós muitas vezes somos esse solo rochoso, que assume as coisas por emoção, por impulsividade, mas que não damos continuidade. O solo rochoso, o coração pedregoso, é aquele que almeja a bênção, almejam as bênçãos de Deus, eles querem possuir as bênçãos de Deus, mas muitas vezes não quer se relacionar com o Deus da bênção, quer as promessas do Senhor, mas não quer pagar o preço de esperar o tempo. Se a gente lembrar de Abraão, que ficou pelo menos 20 anos, 20 a 25 anos esperando a promessa de Deus. Se você pegar um crente hoje que está há 1 ano esperando, vai falar assim: ah, pastor, eu vou lá na semana de oração, eu vou na quinta-feira da tarde da esperança, eu já fiz 7 vezes 7 vezes 7, 49 semanas, e não vem. A gente olha para tantos personagens bíblicos que esperaram não 1 ano, não 2 anos, não meses, mas anos e anos esperando. Ou então quando você olha a galeria dos heróis da fé, homens que não obtiveram a promessa, que não viram, que depois aconteceu, mas não viram nos seus próprios olhos, não desfrutaram da promessa que receberam. Hoje nós desistimos tão fácil. O solo rochoso, esse solo pedregoso, são pessoas que relativizam a palavra de Deus, que usam a Bíblia quando é conveniente, que quando está tudo bem, está feliz, vem na igreja e tal, mas é o primeiro problema, a primeira tribulação, a primeira segunda, não, essa palavra não vale, isso aí não me ajudou em nada, isso aí não deixou nada para a minha vida, eu fiquei tanto tempo aqui esperando. E aí pessoas que começam a usar a própria Bíblia até para sair fora. Quando a gente olha a questão de seitas e heresias, a maioria das seitas e das heresias, óbvio, são tiradas de versículos bíblicos. Versículos bíblicos que são alçados ou são lançados fora do seu contexto. Aquilo você fala, na Bíblia você pega para falar o que você quiser. O pastor Jean já contou aquela história, né, do camarada que gosta de abrir a Bíblia, e eu sei que Deus usa, se você faz isso eu não quero te criticar, mas não é muito aconselhável. Sabe aquele negócio, Deus fala comigo e abre. E aí ele falava: Deus, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão. Abre a Bíblia, ele abre e fala assim: Judas foi e se enforcou. Aí ele fala: não, peraí, o que eu vou lá? Aí fecha a Bíblia e fala: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí ele abre e diz assim: vai tu e faze o mesmo. Versículo bíblico. Aí fica: não, Deus, o que está acontecendo? Fecha a Bíblia, Deus fala comigo. Deus, ele abre a terceira vez e fala: o que tendes para fazer, faze-o depressa. 3 versículos bíblicos. Se o camarada faz isso e tira fora do seu contexto, dentro da Bíblia você fala tudo. O solo rochoso é aquele que não tem profundidade, que não tem raiz, ele é superficial. Então ele vai catando na Bíblia coisas, ele não estuda,
E ele começa a relativizar, inclusive a palavra de Deus, relativizar a verdade. Não, mas isso que o pastor falou é a posição dele, isso eu vejo diferente. Não, isso que o pastor falou lá, porque tem outra igreja X que fala diferente, tem outra igreja Y que fala diferente. E se você quiser, você vai encontrar qualquer tipo de igreja para falar tudo, porque hoje nós temos igrejas que falam de tudo. Antigamente a gente podia falar quando alguém se convertia: ó, procura uma igreja evangélica perto da sua casa. Hoje eu não falo mais isso. Não fala, não dá, porque a gente não sabe. Você tem que falar, procura até uma igreja evangélica, mas chega lá, ouve, conversa com o pastor, olha a sua posição, conversa qual é a declaração de fé da igreja, observa o que eles pregam, observa o que eles ensinam, observa a vida deles, e aí sim, então você fica naquela igreja sem problema nenhum. Não tem problema mudar de igreja, não tem problema mudar de igreja, não é pecado mudar de igreja. Mas a questão é o porquê nós mudamos de igreja. Muitas vezes porque somos superficiais, e porque desistimos no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Só que a proposta do Evangelho é exatamente nos transformar de um coração, de um solo rochoso, de um coração de pedra, para um coração de carne. Quando o profeta Ezequiel fala no capítulo 11, versículo 19 e 20, ele fala: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O coração de pedra, o solo rochoso, aquele que não quer obedecer a Deus. O solo rochoso, aquele que é superficial, emocional, impulsivo, empolgado, mas que quando vem a tribulação, que quando vem a obediência, não fica, não permanece. Agora o coração de carne, como fala em Ezequiel, é aqueles que agem segundo os decretos do Senhor, que são cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que eu quero fazer nessa manhã, é te ajudar a sair de um coração rochoso, de um coração de pedra, para um coração de carne, para que a gente possa frutificar a 30, 60, 100 por 1. Para isso, a gente precisa mudar o nosso foco, mudar as lentes dos nossos óculos e enxergar de um outro jeito. Abre a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4. O solo rochoso, Jesus explica dizendo que é aquele solo que quando vem as tribulações, quando vem as perseguições, quando vem a angústia, ele logo se afasta, ele desiste, ele abandona, ele vai embora. Por isso eu quero tentar te fazer enxergar as tribulações, as perseguições, a angústia de uma forma diferente nessa manhã. Tiago 1, 2 a 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu quero olhar para esse texto e tentar te fazer enxergar, as provações, as tribulações de uma forma diferente. Por isso a ideia seria, da mensagem de hoje, é como que eu posso sair de um solo rochoso, de um coração rochoso, para um coração de carne. Primeira ideia, nós precisamos enxergar de uma forma diferente. O sofrimento traz amadurecimento. O sofrimento traz amadurecimento. Marcos capítulo 4, Jesus contando a parábola, ele vai falar: aqueles que têm o solo rochoso, na primeira perseguição, na primeira angústia, no primeiro sofrimento, abandonam. A gente precisa entender e enxergar o sofrimento de uma forma diferente. Quando o Tiago está escrevendo isso aqui, o contexto dessa carta, se você depois passar os teus olhos e lê-la em casa, você vai perceber que eles eram levados aos tribunais injustamente.
eles eram caçoados da sua fé, eles eram perseguidos. E Tiago aqui, o irmão do Senhor Jesus, escreve para um pessoal que está sofrendo, que está passando perseguição, sofrendo dificuldade, e injustamente sendo levado até a tribunais da sua época. E ele chega para essa turma e diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E é interessante quando a gente olha para o original dessa passagem, a palavra provações, ela pode ser também traduzida como tentações, provações e tentações. E essa palavra várias, ou talvez na sua Bíblia diversas provações e tentações, a ideia no original é de multicoloridas, multiplicidade de cores, diversas. O que Tiago está querendo dizer é que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por todo e qualquer tipo de provação ou tentação. Ele não está dizendo que Deus que manda, mas ele está dizendo que o passar por tudo isso, provação ou tentação, deve ser motivo de alegria, porque isso vai produzir em nós alguma coisa. É difícil a gente entender isso quando a gente está no meio da provação, quando a gente está no meio da tribulação. E eu posso te dizer, com mesmo tanto tempo de ministério, quando você se encontra no meio do deserto, é muito difícil enxergar. Esse tempo de 2 anos e meio que a gente ficou, por minha própria carne, por minha própria decisão, e quando a gente passa por um tempo de deserto, é difícil você ter motivo de toda alegria, é difícil a gente entender. Mas quando a gente consegue ou tenta olhar com os olhos da fé, enxergar aquilo que Deus está produzindo, aquilo que Deus fará, aquilo que Deus vai com o todo produzir ainda em nossa vida, aí a gente começa a poder enxergar o motivo de toda alegria. Quando a gente olha, essa ideia não é nova na Bíblia. Se você pegar Romanos capítulo 5, eu vou só citar, se você gosta de anotar, mas Romanos capítulo 5, 3 a 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. 1 Pedro capítulo 1 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, ainda no capítulo 4, versículo 12, vai falar: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O que Tiago está querendo dizer, voltando para Tiago capítulo 1, é que nós podemos sim ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não é ficar que nem bobo alegre. Ninguém fica sorrindo e rindo quando está sofrendo. Ninguém fica sorrindo e rindo quando recebe um diagnóstico de uma doença incurável. Ninguém fica sofrendo e rindo à toa quando o seu filho está nas drogas, ou quando quebra um relacionamento na sua família, ou quando a sua empresa quebra, ou quando você é despedido. Mas o que ele está dizendo é que se a gente conseguir mudar a ótica de como a gente enxerga as coisas, e entender que esse sofrimento vai produzir em nós um amadurecimento, e que esse sofrimento vai produzir em nós algo muito maior, a gente consegue entender que dá para ter alegria no todo, não no físico, não no momento específico. Porque quando ele diz que esse sofrimento produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês se tornem perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não sei vocês, mas quando eu fico pensando em perfeito, íntegro, em nada deficiente, de quem vem a imagem na cabeça? Quem que é perfeito? Quem que é totalmente íntegro? Quem que é em nada deficiente? Eu fico pensando em Jesus Cristo, no Mestre. E quando eu consigo enxergar que a minha provação vai produzir em mim o caráter do Mestre,
a imagem e semelhança do Mestre, eu consigo entender que eu posso ter alegria no meio do sofrimento. Porque a segunda lição tem a ver justamente isso. A gente precisa permanecer para sermos mais parecidos com Cristo. Se você não quer ser um solo rochoso que logo desiste, você precisa entender que é permanecendo que você se transforma à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque Tiago fala: tendes por motivo de toda alegria o passados por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, mas essa perseverança deve ter ação completa. Precisa aguentar, precisa permanecer. Minha sogra fala muito de crente ter casca dura. A gente é muito mimimi hoje, tudo reclama. Você vai conversar com um crente, todo crente está chateado, está sofrendo, está sempre mal. Porque não sei quem fez isso, porque não sei quem fez aquilo, porque o pastor não me cumprimentou, porque o pastor não me visitou, porque minha célula não fez isso, porque meu líder não fez isso, porque meu líder mudou aquilo, porque me mudaram. Hoje a gente reclama de tudo. E a gente fica lá muito sempre sofrendo, sempre se fazendo de vítima. E a gente precisa entender que a prova da nossa fé, a provação que você está passando, independente do que ela seja, porque esse texto de Tiago, ele abre multicoloridas, é qualquer tipo, seja doença, seja problema financeiro, seja perseguição, seja tentação, seja qualquer tipo de problema, dificuldade, tribulação, tudo é para produzir em você a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É como Romanos capítulo 8 fala, quando a gente fala aquele negócio, né, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós como crentes, muitas vezes interpretamos de uma forma errada, porque a gente acha assim: não, todas as coisas cooperam para o bem. Você bateu o carro, é porque Deus vai te dar um melhor. Você foi demitido, é porque Deus vai te dar um emprego novo. Mas porque aconteceu isso, e a gente sempre acha isso. Tudo é bom e do melhor. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer essas coisas, mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que todas as coisas cooperam para o teu bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas e o 29? Romanos 8, 29, a gente não pode separar os textos. É um texto dentro do seu contexto. E o contexto dele diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se a sua perda de emprego, se o seu problema financeiro, se a tragédia que aconteceu na tua casa te transformar à imagem do seu Filho, todas as coisas cooperam para o teu bem, e cooperaram para isso. Não quer dizer que você vai ganhar algo melhor, você pode ganhar, mas se aquela tribulação, aquela perseguição, aquele problema te transformou à imagem de Jesus Cristo, aquilo cooperou para o teu bem. E a gente já pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso, porque o objetivo de Jesus é nos transformar à imagem e semelhança dele, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas para isso, nós precisamos permanecer, nós precisamos ficar firme, e essa perseverança deve ter ação completa, para que a gente entenda e tenha alegria ao ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Parece tão distante da gente, e é por isso que ele termina, quer dizer, aqui eu termino, Tiago vai continuar, mas por isso que aqui no nosso estudo eu termino falando sobre a questão da sabedoria. Parece tão distante. Como que eu vou entender que eu tenho que ter alegria? Como que eu vou ficar firme e permanecer até o final sofrendo? Por isso que ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Parece tão distante, mas pode pedir sabedoria a Deus. Ele quer te transformar à imagem de Jesus Cristo. Porque Ele sabe que a gente pode sim sofrer perseguição, luta, dificuldade, mas Ele sabe que a gente aguenta. Ele não dá prova maior que a gente possa suportar. Ele sabe que a gente aguenta isso. E eu posso te provar isso biblicamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, quando fala isso: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, mas Ele é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. E pelo contrário, junto com a tentação, Ele dá o escape para que vocês possam se livrar, sair e caminhar para fora. Só nesse versículo a gente pode encontrar já 3 razões do porquê que a gente pode perseverar. 3 razões do porquê que a gente não precisa desistir. Independente da perseguição, independente da angústia, independente do que aconteça, a gente pode aguentar firme,
Primeiro, porque Deus não dá nada sobrenatural. Não vos sobreveio tentação, e a palavra é a mesma, tentação / provação. A gente pode entender as duas. No grego a gente pode entender as duas, tentação / provação. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Toda tentação é comum aos homens, não tem nada sobre-humano, não tem nada alienígena, não tem nada extraterrestre que você não aguente. Mas a segunda, ele ainda não permite que você seja tentado além da sua força. Porque alguém pode falar assim, mas o ser humano tem níveis diferentes de maturidade, de resistência, de força, de histórico de vida, de tentação. Talvez o que seja tentação para você não é para o outro. Talvez o que seja uma tentação para uma esposa não é para o seu marido. As tentações são diferentes para cada um. Mas ele diz aí, ele traz para o pessoal e fala, Deus não permite que você seja tentado além da sua própria força. Se a gente parasse só aqui, a gente já teria motivo para aguentar. Mas ele diz ainda mais. Ele fala que junto com a tentação, a provação, tem uma saída. Toda nossa dificuldade, problema, situação, nós temos uma saída. E essa saída ruma direto para a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu encerro contando uma história que eu acho maravilhosa. Diz que um grupo de mulheres estava estudando a Bíblia, e aí chegaram naquele texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 3, quando fala que ele se assentará como um depurador de prata. E aí elas começaram a perguntar, o que será que significa isso? O que significa ele vai se assentar, o próprio Deus se assentando como um purificador de prata? E elas combinaram então, deixaram uma irmã responsável de procurar um ourives, para entender essa história, para na semana seguinte trazer qual era o ensinamento dessa passagem. E ela foi então, marcou hora, chegou lá e começou a perguntar um monte de coisa, e falou assim, mas como é que você faz essa purificação do ouro, da prata? Ele fala, não, eu coloco no fogo, e eu tenho que colocar bem no meio do fogo, para ela ser provada. E aquela senhora já começando a pensar, fazendo as ensinamentos, né, as aplicações, trazendo como nós somos colocados no meio do fogo, no meio das dificuldades. E ela pergunta, mas e aí, qual que é a sua atitude quando você coloca no meio do fogo? Ele fala, não, eu tenho que sentar, e eu não posso tirar os olhos da prata, do ouro, porque se passar um pouquinho para mais ou para menos, eu perco a sua pureza e o seu valor. E aquela mulher já quase chorando, pensando, puxa, como Deus é maravilhoso que Ele se assenta, enquanto a gente está no meio do fogo, no meio da provação, Ele está com os olhos fixos na gente, Ele não tira o olho da gente em nenhum momento. Deus não esqueceu de você, Deus não se esqueceu e sabe de todos os seus problemas, Ele está com o olhar fixo sobre você. Mas aí aquela mulher fica na dúvida e pergunta, mas quando que eu vou saber que a prova acaba? Quando que eu vou saber que é a hora de tirar? E aí aquele ourives fala assim, é fácil, quando eu consigo enxergar a minha face refletida na prata. Ele vai nos tirar do fogo quando Ele conseguir enxergar a imagem e semelhança dEle em cada um de nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso falar e no nosso pensar. Que Deus nos abençoe, nos ajude a sairmos de um coração rochoso, superficial, emocional, sem raiz, para um coração que tem profundidade. Que Deus nos ajude a tirar de nós o coração de pedra e nos trazer um coração de carne. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos desafia nessa manhã a transformarmos o nosso coração. A gente não quer olhar para essa parábola simplesmente como eu sou assim e pronto, está definido. Mas aqui, para filhos do Senhor, nós queremos ser desafiados a Deus e ser transformados. Se alguns dos meus irmãos aqui têm se identificado com o coração de carne, de rocha, de pedra, que o Senhor possa fazer essa transformação num coração pedregoso, num solo rochoso, que muitas vezes recebe com alegria, mas que quando vem os problemas da vida, quando vem as angústias e as preocupações, se afasta. Deus, que o Senhor nos traga para perto de Ti todos os dias, e que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em coração de carne, todos os dias da nossa vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a presença, o fruto do Teu Santo Espírito, permaneça em nós e transformando o nosso coração de pedra em coração de carne todos os dias da nossa vida, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, quando o Senhor vier nos buscar, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, te dê um bom domingo, em nome do Senhor Jesus.